vocês. Bom, Tadeu, por conta da gente não ter conseguido apresentar em sala de aula, a gente tentou fazer uma proposta um pouco mais elaborada desse checkpoint, tá? Primeiramente, aí trazendo uma situação de investimento, onde que a gente tem um cliente X e ele quer investir na indústria cinematográfica, né? Portanto, o nosso time, a gente simulou uma espécie de time de consultoria, onde que por meio de algumas análises a gente drive o nosso cliente para ele investir no melhor filme possível, né? Na verdade, não no melhor filme, mas sim em qual gênero, como e quando ele precisa investir isso. O nosso dataset que a gente utilizou é um dataset que traz um histórico de filmes lançados desde 1991, com algumas métricas ali de custo, receita e gênero, tá? Utilizando alguns conceitos, a gente utilizou alguns conceitos bons nessa apresentação, que foram utilizando como base o livro Storytelling de Dados para montar os dashboards, e também a gente utilizou uma parte técnica ali, a linguagem SQL, né, em banco PrestoDB. Bom, começando aí a apresentação, a gente levanta para o nosso investidor, né, o nosso cliente, o custo médio de filmes por ano. Por conta da alta demanda aí de filmes, também, na verdade, portanto, da alta demanda de recursos para elaborar um filme, é muito importante a gente ver essa linha crescente, né, de custo por ano, né, onde que em 2022, ali, 2023, a gente tem a gente tem uns filmes aí custando de 180 milhões a 200 milhões de confecção, tá? Então, devido a esse aumento grande aí de custos, a gente precisa ter mais assertividade para conseguir receita, né, de uma forma mais otimizada possível. E aí, dando o gatilho de que filme o investidor deve prosseguir, eu questiono o Sodré, né, sobre qual tipo de gênero o investidor deve seguir aí, né? Quais seriam os melhores gêneros aí para a gente poder estar prosseguindo no nosso investimento. Bom, após uma análise dos últimos 10 anos, a gente reparou que os filmes de ação e de aventura foram os mais produzidos. E Mourão vai nos dizer quais deles têm rendido mais. Bom, ah, os filmes com o gênero de filme com a, com a rentabilidade melhor são os filmes de ação. Ah, em comparação com o filme de ação e o filme de aventura, eles oscilam entre si. Às vezes o de ação tem uma rentabilidade melhor e às vezes o de aventura tem uma rentabilidade superior. Porém, o gênero com a rentabilidade melhor é o gênero de ação. Vemos aqui que em 2020 ambos tiveram uma queda por conta da pandemia. Porém, após o período de imunização e reabertura, ah, o gênero de ação teve um pico maior do que comparado ao de aventura. Essa diferença pode ser levada em consideração a quantidade de filmes disponíveis nos cinemas, que o Rodrigo vai nos explicar agora. Bem, aqui, de acordo com essa correlação que a gente montou aqui, com a ajuda, com o auxílio, né, dos comandos SQL, a gente conseguiu chegar numa relação entre quantidade de cinema e receita líquida, em média de 86%. Basicamente, dentro disso a gente consegue concluir que, quanto mais cinemas estiverem com o filme a qual o nosso investidor planeja produzir, estiver o filme disponível, maior vai ser a receita líquida para ele, maior vai ser o sucesso do investimento. A gente ainda consegue verificar no próximo gráfico aqui a questão da duração do filme. A gente já sabe qual gênero é o correto, mas e a duração? A gente consegue observar que filmes curtos exigem um grande investimento e a receita acaba não sendo tão satisfatória, não se destaca tanto em relação ao orçamento disponibilizado. O mesmo se aplica a filmes de duração mais longa, que essa relação também se mantém. Em relação a filmes com uma duração mais intermediária, a gente consegue ver que a receita se destaca muito em comparação ao orçamento original, dando destaque, assim, para uma duração intermediária realmente aí dos filmes. Com base em todas essas análises, a gente consegue chegar a uma conclusão geral.
Bom, seguindo esses insights gerados aí por meio dessas análises, né, a gente pode concluir aí que para o nosso investidor ter mais sucesso no seu investimento, né, ele deve primeiramente investir em filmes de ação, certo? E de forma imediata, por conta dessa retomada e alta demanda de mercado, né? Ele precisa disponibilizar os filmes deles em mais cinemas possíveis, certo? Então esse marketing por cima de cada teatro, por cada cinema, né? A gente conseguiu um range maior aí de cinemas fazendo streaming do filme, vai atingir uma receita um pouco maior, né? Vai atingir uma receita maior. E também a gente precisa, também o investidor ele precisa deixar o tempo de filme, né? O tempo de duração do filme entre 119 a 156 minutos, certo? Bom, com isso, a 150 minutos. Para isso, para ele ter um baixo custo operacional e também ter uma margem ali satisfatória, certo? Então, é dessa forma que a gente drive aí o nosso investidor. É claro que temos alguns estudos ainda a ser feitos, né, principalmente de público-alvo por cinema, para aumentar o ticket médio. E é isso. É assim que a gente finaliza a nossa análise. Obrigado. O time agradece a oportunidade. E é isso. Obrigado, Tadeu. Valeu, Tadeu. Obrigado, Tadeu.